dentro da política, dentro da nossa realidade cristã, tem um ministério da qual tu fez, ou enfim, tu vai partilhar isso conosco, que é a questão da fé e política. Cara, quando a gente fala em fé e política, tem pessoas que dizem, mas peraí, essas duas palavras nem na mesma frase eram para estar. Azeite e água, não se misturam. E aí a gente vê ali, não, mas peraí, eu tenho que trabalhar a política trazendo também a direção da fé. Como é que vai fazer isso, cara? Jefferson, para as pessoas que tomam vinho, gostam de um bom vinho, você pode perceber que num bom restaurante que serve o vinho, ele nunca vem desacompanhado de algo, que é a água. Água. Se você misturar o vinho e a água no mesmo copo, você acaba com o valor do vinho. Mas se você tomar o vinho e depois tomar a água, você limpa as suas papilas degustativas para que você possa apreciar melhor o vinho. Uhum. A fé e a política é isso. Se você fazer com que elas se misturem, você muitas vezes pode contaminar uma outra. Mas quando você trabalha elas de forma paralela e juntas para um bem comum, porque quando você toma o vinho é para um bem comum, não é? Tanto que muitos especialistas dizem que vinho é remédio. Faz bem para a saúde. Não em demasia, nada, aliás, nada em demasia é bom. Mas a água, ela é para um bem comum. Então nós temos dois bens comuns para um fim comum. Então assim, a fé, homens de fé, por isso que assim, quanto menos nós tivermos homens e mulheres de fé empenhadas, com caráter, com posicionamento, mais nós vamos ver a política ruim acontecendo. Então termos homens e mulheres de fé na vida pública faz com que nós tenhamos uma política de qualidade. Por que é a política? A política é a arte de fazer o bem comum. Então ela tem que ter um fim comum. É para todos. Minoria, maioria, mas é para todos. É um fim comum. Então eu preciso ver que quando eu não tenho um princípio, porque a fé ela vem de um princípio. Uhum. Quando eu não tenho um princípio, para mim qualquer coisa tá bom. Aí eu me deixo convencer, eu entro, me deixo manipular, eu estou dentro do sistema, faço parte das panelinhas, vou para onde é mais atrativo. Mas quando eu tenho um princípio, que eu tenho fé, eu consigo resistir às tentações, mantenho o meu posicionamento e mantenho a prática de uma política saudável, uma política que tem o interesse do bem comum. Por isso que eu digo assim, as pessoas cristãs, mas se ele está na igreja não devia se envolver com política. Isso é uma palavra errada. Porque nós que somos cristãos, que vivemos a vida, que sabemos os ensinamentos do Cristo, a doutrina social da nossa igreja nos ensina isso. Sim. Nós que entendemos isso, que vivemos essa graça, é que precisamos estar lá. Por isso que o Ministério de Fé e Política, ele nada mais é do que formar, acompanhar e ajudar pessoas que são vocacionadas à vida pública a desempenhar a sua fé na vida política. Então, esse é o Ministério. O Ministério não é para ter candidatos da igreja. Não, a igreja não tem candidatos. A igreja tem homens e mulheres de fé que exercem o seu apostolado, que é a vida pública.